Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 29. O padre dos inventos. No dia seguinte, todos os envolvidos foram levados ao cárcere do Santo Ofício, exceto o transviado padre. Altas horas da noite anterior, um mensageiro de confiança do rei batia às portas de seus aposentos, como os amigos certamente se recordam. Eis, enfim, o que motivou a sua precipitada fuga, na companhia de seu irmão mais novo, o frade carmelita João Álvares, pois, quando o réu se escapava, era uma prerrogativa lícita da Inquisição aplicar a mesma pena ao seu parente mais próximo. Os soldados encontraram numa pira de cinzas os restos de todos os seus papéis queimados, desenhos e projetos valiosos que poderiam ter servido ao progresso humano, convencendo a história da genialidade de seus inventos. Ali foram arruinados os ricos esboços, muito bem feitos, de seu curioso balão voador, tal qual teve que ser reinventado mais tarde na França. E ali, um dos homens de confiança do cardeal colocara, sorrateiramente, seguindo suas ordens, um alcorão aberto e anotado, a fim de servir como mais uma prova de heresia contra o malfadado pároco. Nosso Ícaro, alçado a tamanha altura, graças ao fulgor de ilimitado talento, infelizmente desacompanhado da elevação moral, sofria a queda de seu pretensioso voo pela primeira vez, pelas tramas do sexo e em decorrência da inveja daqueles que não toleraram seus privilégios e sua pujança na sociedade de então. Alberto, estampando na face a vergonha, chorava como uma criança arrependida, novamente surpreendido por outros graves delitos do passado. A vexação se lhe sobrepunha à indignação, pois certamente sua dor era acrescida do remorso por haver imposto tão grandes dissabores à sua fiel companheira, que lhe acompanhara na renúncia sacerdotal apenas para auxiliá-lo na reforma dos perigosos instintos. Mais uma vez o apóstata se lhe escapava das férreas mãos, prosseguiu Heitor. Porém o cardeal, enceguecido pelo ódio e incontido desejo de vingança, mantinha a irmã Paula na clausura, pois temia que ela fugisse para se encontrar com o amado. A madre Antônia impôs pesadas penitências em 3 anos de clausura e as mouras foram expedidas para serviços em outras comarcas. Novamente, contudo, a sorte parecia bafejar suas errôneas intenções. Decorridos 2 meses, o fugitivo enviou sentida missiva à sua amada, através de mensageiro de confiança do rei. O intrépido inquisidor, porém, tinha meios de interceptá-la, inteirando-se dos fatos. Recordo-me, explicava Alberto, admirado de suas nítidas e amargas lembranças. Eu lhe reafirmara meu amor e lhe rogava perdão, pedindo-lhe que aguardasse com paciência até que os eventos se acalmassem
e Dom João pudesse interditar em nosso favor, afastando o indesejado cardeal que tão duramente nos castigava. Para a grande irritação do defensor, o infeliz, entretanto, não deixava traços de seu paradeiro, e a carta lhe chegava por uma serva, a mando do Palácio Real, que seguramente desconhecia a sua direção. Seria inútil impor a sua arte de torturas à inocente criatura, continuou Heitor, denotando pesar nos olhos. Então, o incansável perseguidor, utilizando-se de astuciosa insídia, propôs a Soror, encarcerada, que escrevesse ao seu amado, dizendo-lhe que o Santo Ofício iria libertá-la dentro de poucos dias e partiria imediatamente ao seu encontro, acompanhando-o na fuga. Ela iria de fato, contudo, deveria se comprometer a colocar em sua comida um pó que o faria dormir, a fim de que fosse facilmente preso pelos seus soldados. Feito isso, ambos seriam julgados e banidos da congregação, mas somente lhes seria imposta a pena do degredo em terras brasileiras e não a fogueira. Distantes dos tumultos que ambos semearam, esta seria a única forma de encontrarem a almejada felicidade. Empenhando sua palavra em nome do sagrado, comprometia-se a cumprir a promessa, custasse o que custasse. A pobre irmã, temendo a masmorra ou coisa pior, e motivada ainda pela imensa mágoa que lhe constrangia a alma ferida, aceitou a proposta, tratando de enviar o mentiroso alvitre. Sabia ela ainda que Sua Alteza caíra enfermo de grave melancolia, recolhendo-se aos seus aposentos, de onde não desejava mais sair, certamente por se ver cerceado nas libertinagens, uma vez que lhe tomaram o ministro de prazeres fáceis e, humilhado, teve a sua autoridade sobrepujada pelos interesses do Santo Ofício, sem que pudesse contestar. Temendo que o monarca não se recuperasse a tempo de salvá-los, não lhe cabia, de fato, outra alternativa diante da gravidade da situação, e guardava ainda a intenção de que seu petulante amante fosse, de alguma forma, castigado pela infidelidade, pois, extremamente magoada, não se sentia merecedora de tamanho desgosto diante do dedicado amor que lhe votava. Dentre em breve, fria e silente madrugada assistia à partida de uma diligência levando a freira, agasalhada de esperanças, conduzida secretamente pelos serviçais do cardeal e acompanhada à distância por alguns soldados do Santo Ofício. Seguiram pela estrada do Arronches até Avis, onde, em um albergue, nas margens do rio Caia, aguardava o acossado padre. Obedecendo às rigorosas ordens do cardeal, colocou ela um estranho e esbranquiçado pó na sopa do amado. Antes do alvorecer do dia seguinte, deixava-o, misturando-se ao manto da noite, prestes a se dissipar na aurora outoniça, aproveitando-se do pesado sono do companheiro. Os soldados tratariam de pegá-lo pouco depois, e mais tarde explicar-lhe-ia toda a artimanha que objetivava libertá-los, embora lutasse ainda por dissimular o vício do rancor que lhe maculava o coração. Para grande constrangimento da irmã, o desfecho dos planos não era bem o que lhe fora prometido e em breve descobriu que caíra em grave engodo. O veneno que administrara ao amado era, intencionalmente, uma dose letal de arsênico, ao qual ele não sobreviveria. Mal teve tempo o infeliz de chegar aos portões de Toledo, conduzido pelo irmão em grave estado, onde veio a encontrar a sua trágica morte. Estava deflagrado o funesto conluio e, sem o saber,
havia assassinado aquele a quem tanto amava. O inquisidor, por fim, estampava na face o sorriso dos vencedores que se deleitam com a destruição daqueles que odeiam. A injustiçada madre, recolhida à clausura, foi condenada à prisão perpétua. Inconformada, remoída pelo ódio, condoída pelo desconsolo e pelas dores do remorso, terminou por enlouquecer na masmorra. O desditoso Bartolomeu, desencarnado, compreendeu pelos sentimentos o que se lhe passou, reconheceu seu verdadeiro assassino e se uniu àquela que lhe atraía pela sinceridade do afeto, buscando refúgio em seu coração, única porta de alívio que encontrou no plano do espírito. Após breves anos, a desventurada Soró veio também a falecer, vitimada pela tuberculose, em meio a pungente quadro de loucura e jungida ao amado, que se lhe abraçava a alma. De súbito, Alberto, aprofundando-se nas tristes reminiscências, proferiu, em aflitiva inflexão: Paula, Paula, onde estás, minha querida? Com o semblante contrito, porém transpirando tranquilidade, Heitor aduziu: acalme-se, amigo, retorne ao presente e não evoque o nome daquela cuja presença você ainda não detém condições de desfrutar. Deixe que as lembranças lhe sirvam de proveitosa lição para o espírito imortal, porém não faça delas motivação para destruir-lhe o bem-estar. Certamente que o destino cuidará de lhe cingir ao coração a amada esposa de outras eras, porém não é ainda o momento propício. Saiba esperar com paciência e crie méritos para que este instante não tarde a lhe bafejar a alma, sedenta de afetos. Alberto, contudo, estampando profundo espanto na face, como se terrível imagem lhe saltasse de inópino dos recessos do espírito e denotando aparente e repentina perda da razão, proferiu, dirigindo-se a Heitor: Crápula, o que fizestes de minha amada, Facínora? Minha querida haverá de habitar o céu, se a mataste, mas nós iremos juntos para o fogo do inferno. Não se desespere, apressou-se Heitor a acalmá-lo. Tudo isso já passou e não é mais realidade. Guarde a certeza de que somos seus companheiros leais e estamos aqui para ajudá-lo. Rejeite, em nome do Altíssimo, o ignominioso mando do ódio que lhe abate e perdoe o inimigo de longas eras, hoje transformado e arrependido. Não malsine mais nossos amargos destinos. Transmutemos o rancor em amor verdadeiro. Assustado, porém, agarrou-se às minhas mãos e, contorcendo-se em desespero, o azoinado amigo, diante de inusitada crise alucinatória emersa do passado, suplicou-me em prantos: O assassino me ameaça e irá matar-me também. Socorre-me, por Deus! Nosso companheiro, com justa razão, sente-se intimidado nesta hora de recordações amargas. Continuou Heitor, suspirando profundamente. Tratemos de tirá-lo do transe doloroso, antes que desorganize ainda mais o seu mundo emocional. Enquanto manipulávamos as energias psicomagnéticas a fim de deter suas vivências acerbas, fazendo-o adormecer, o insigne benfeitor, deixando que pesadas lágrimas lhe vertessem dos olhos, com um semblante submisso e consternado, enfim nos revelou:
Irmãos, sinto-os decepcionar, mas é forçoso que vocês saibam. Sou eu a quem ele teme, neste momento, pois vocês estão diante do antigo inquisidor-mor do Santo Ofício de Portugal, o cardeal Nuno da Cunha. Perante a inesperada revelação, admirávamos a expressão de humildade do digno ceareiro, deixando-nos entrever fatos sobremodo dolosos de seu passado, não se intimidando diante do nosso juízo, que poderia lhe denegrir a imagem. As grandes almas não mascaram a verdade e detêm a coragem suficiente para se diminuírem perante a opinião alheia, quando assim a realidade se lhes apresenta. Os altaneiros distorcem fatos e se escondem em hipocrisias apenas para se afigurarem mais do que representam aos olhos dos outros. Alberto finalmente entrava em sono profundo. Pelo que antevimos, ele ainda trazia significativos resquícios de ódio de longa data, a serem enxotados da intimidade consciencial. Daí a necessidade de revivenciar o transe doloroso, a fim de superá-lo definitivamente, pois a alma, para assumir o domínio da angelitude rumo à perfeição, não deve conter a mínima nódoa de inferioridade. Deixamo-lo recolhido aos refolhos dos próprios sonhos, para se refazer diante das intensas paixões afloradas em desalinho, ameaçando desestabilizar-lhe o íntimo. Era preciso encerrar o proveitoso dia. Heitor, em respeitoso silêncio, que não ousávamos interromper, dirigiu o olhar para o alto, estacionando-se ante surpreendente visão que não lográvamos alcançar. Viva emoção se lhe aflorava da sensibilidade exaltada, emanando de coração dúlcidas vibrações, desfazia a alma em prece de extremado fervor. Senhor, no transcurso dos erros, empreendemos maldades injustificáveis, conspurcando-nos a pureza com que nos criaste. Hoje, refeitos, depois de palmilhar a dor, compreendemos que são a infâmia do egoísmo e a vileza do orgulho, vestindo-nos de desonradez e opróbrios que nos fazem paupérrimos em meio à vasta abundância que prolifera em todos os rincões de tua criação. Caminhantes da vida, filhos do tempo, algemados às correntes do relativismo, progredimos na trajetória evoluta da vida para descobrir que, assincrônicos com a tua lei, somos trânsfugas do teu amor, exigindo-nos urgente correção de rumos. Hoje compreendemos que nossa jornada é de redenção e, por isso, não te rogamos por imerecidas comodidades. Não te pedimos o perdão sem que o esforço ingente de reforma dos sentimentos não consubstancie a atitude de renovação. Não te suplicamos que nos afastes os inimigos, mas que nos ajudes a transformá-los em irmãos diletos do coração. Não te imploramos por felicidades que ainda não merecemos, porém pela bênção do trabalho, capaz de transmudar nossos errôneos valores em bens para a eternidade. Não te rogamos por obséquio a libertação das dores necessárias e meritórias, mas que nos auxilies a abraçá-las como um convite para a corrigenda dos equivocados rumos da insensatez. Não queremos que o desterro nos abandone o ser,
ciente de que somos aqueles que nos banimos do teu lar pela corruptela da própria vontade. E ousamos pedir-te que nos inundes com a nostalgia de tua afeição, a fim de apressarmos o passo rumo ao teu coração magnânimo. Não pedimos a sabedoria sem antes aprender a torná-la proveitosa para a ignorância que prolifera ao nosso redor, nem a alegria sem que saibamos primeiro distribuí-la aos demais. E não nos dê a benesse do conforto antes que nos apressemos a reconfortar aqueles que, ao nosso lado, desarvoram-se no desespero. Não queremos mais um engodo das estradas largas das vacuidades humanas, mas a trilha estreita do sacrifício e da renúncia, enfrentando as grandes tempestades das paixões vis que ainda assolam nosso mundo íntimo. Ansiamos por banir os desertos de insensibilidade que teimam em nos enrijecer as afeições, solapando-nos as melhores intenções. Almas sedentas de paz, anelamos por drenar, pelo esforço próprio, os charcos da inferioridade que ainda elameiam nossas paisagens interiores. Onde semeastes apenas luzes, por desleixo próprio e desmedido apego ao egoísmo, cultivamos as ervas daninhas do orgulho e da vaidade. Sentimos-nos apartados de ti, Senhor, como se fosse possível ao Pai o abandono do rebento, sem compreender que vivemos a ilusão do filho pródigo, pois os distanciados somos nós, pela veleidade inconsequente, e hoje sabemos que jamais divorciaste do nosso degredo. Não incorremos mais no erro de buscar-te alhures nas alturas do incomensurável, pois sabemos que, qual Pai amoroso, estás ao nosso lado, no plano da vida comum, ombreando com a miséria que ainda viceja em nossos passos. Cientes de que não podemos fugir da própria penúria, onde seguramente te encontras, deixa-nos sangrar os pés nos pedregulhos da maldade, que ainda somos capazes de empreender e enfrentar com boa vontade os acúlios da incompreensão e da adversidade alheias a que nos fazemos jus. Como gotas de orvalho que anseiam por reencontrar o oceano, queremos abraçar todo o universo, ser uno contigo, sendo uno com a criação e todos os seres. Queremos desfazer o labéu de ignominias que nos distancia de ti e acolher o teu chamado de amor. Queremos despedaçar a rudeza da improbidade que enodoa a pureza com que nos fizeste, apossando-nos do poder ilimitado que nos reservas. Queremos fazer morrer o eu ególatra, eivado de erros milenares, para renascer como fagulhas de fulgurante amor em teu seio imaculado. Deixa-nos embriagar nas paixões desse enleio com que nos acalenta as dores, nulificando a inferioridade que ainda teima em dominar-nos todas as emoções. Ajuda-nos a abandonar definitivamente as barreiras do egoísmo que nos separa uns dos outros e depois, somente depois, consente-nos consumir nas chamas de teu puro amor. Descortina-nos os olhos enceguecidos pelos ódios seculares, sintonizando-nos com as verdades que nos ressoam do infinito, a fim de que nos embale um sadio e apressado estímulo de ascensão. Somente conhecendo a enormidade de nossa indigência espiritual, convencer-nos-emos de que apenas um gigantesco esforço de superação dos hábitos da inferioridade e um imenso amor pelo bem podem nos fazer alçar aos altissonantes patamares de tua eterna glória. Sê para nós o alento de esperança que faz brotar nova aurora depois de toda a noite,
que sopra a bonança depois da tempestade e faz renascer a vida após cada inverno. Sê nosso refúgio de paz e nosso recanto de refazimento. Sê o farol nas trevas que ainda nos assolam os insópitos campos do Espírito. Seu sustento para nossa frágil fé, ignorantes de que depositastes em nosso âmago todo o poder da criação. Cientes de que tua providência supre-nos de todas as necessidades, mesmo antes que as denotemos, ousamos ainda suplicar-te, Senhor, que não nos faltem as bênçãos das oportunidades, a fim de desfazer em nós as execráveis tramas das nefandas paixões que nos divorciam de teu amor. Heitor aquietou-se, pleno de luzes, a irradiar-se do peito. Miríade de cintilações caíam do infinito, quais estrelas fulgurantes, espargindo gotas como de arco-íris, inundando-nos de inefável plenitude espiritual. Extasiados diante das emanações que nos abrilhantavam a alma, despedimo-nos para reencontro em breve, sem que as últimas ocorrências desfizessem em nós os sentimentos sublimes que nos irmanavam. Adelaide e eu, respeitosamente, recorremos ao silêncio, pois não nos cabia qualquer altercação e muito menos condenação ao luminar tutor, que nos brindava com um gesto de significativa hombridade. Já era noite e as estrelas, com escrínios de diamantes incrustados em veludo negro, faiscavam melodias sublimes, adornando-nos de paz e convidando-nos ao recolhimento. Devíamos encerrar o proveitoso trabalho do dia, continuando-o em outra oportunidade. Fim do capítulo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.